Glórias a Deus, boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja convosco, amém? Vamos se colocar de pé, por gentileza, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os nossos irmãos estão conectados nesse momento, através do YouTube, através da nossa web rádio. Seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, de poder louvar e exaltar o nome santo do Senhor, cumprindo a palavra de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, de estar aqui e poder se reunir como igreja, cumprindo o mandamento do Senhor, o qual nos diz em 1 Coríntios 14, que nós devemos congregar como igreja, devemos fazer a liturgia do culto, ter palavra de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos cumprir o que é mandamento do Senhor, porque Paulo disse, as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor, 1 Coríntios 14. Então, graças a Deus que Ele nos dá essa oportunidade de se reunir como igreja. E a você que está do outro lado aí, ore a Deus para que o Senhor nos dê a oportunidade de chegar aí na sua cidade e nós podemos trazer a palavra de Deus ao vosso coração em nome de Cristo Jesus. E enquanto a gente não está chegando aí, você vai se alimentando por aqui, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o Evangelho seria pregado nos telhados, né, irmão? Então, está se cumprindo a palavra de Deus, o Evangelho tem chegado à sua casa. A você que está nos assistindo aí na Inglaterra, ao nosso irmão, né, que está nos assistindo lá no Japão no outro dia, uma bênção de Deus, aos nossos demais irmãos que estão nos assistindo no Brasil inteiro, amém, muito obrigado pelo carinho da companhia, aos irmãos que vão começar a evangelizar, erguer as faixas de combate, amém, agradeço a Deus. É questão de tempo para a gente começar a bater lobos aí, daqui a pouco vai começar a cheirar carne de lobo aí na protevação do sol da justiça, em nome de Jesus. É questão de tempo para que as ovelhas venham sair da garra desses lobos cruéis, em nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar você nessa noite para se alimentar da palavra de Deus. Vem com a gente, porque vai sair pão sem fermento nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vem aqui, obreiro do Rei, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Queria saudar também os amados irmãos, as amadas irmãs que nos acompanham através do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo venha estar sobre o seu lar, em nome de Jesus. Convido você que está aí do outro lado e você que está aqui, pegar a poderosa palavra de Deus e abrir comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 5, versículos 17, 18, 19 e 20. Marcos 5, 17. Todos acharam? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Marcos 5, 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Repetindo somente o versículo de número 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Vemos aqui Marcos deixando relatado para nós, como nos demais evangelhos de Mateus e também de Lucas, um endemoniado de Gadareno. Então vemos aqui, amado irmão, uma história muito conhecida de todos nós, o famoso
endemoniado de Gadara. E é sobre apenas esses 4 versículos aqui, eu quero trazer algo aos nossos corações, debaixo de um tema que não é fácil, mas ele é verdadeiro. O não que gera fruto. Vou repetir. O não que gera fruto. Vemos aqui na passagem Jesus chegando à cidade de Gadara. E vemos aqui um endemoniado, aonde aquele homem estava, ninguém poderia passar. Aquele homem era o assombro daquele lugar. Mas só que eu vejo algo interessante nessa história. Um gadareno e 3 rogos. Um gadareno e 3 pedidos a Jesus. Olha só, começamos aqui. Um gadareno e 3 pedidos a Jesus. A Bíblia fala, no contexto de Marcos 5, vai falar da libertação do gadareno. Só que tem um detalhe interessante. A história desse homem, se a gente analisar, até Jesus chegar a ele, a história começou um pouco antes. Quando a Bíblia diz que Jesus apazigua a tempestade. Então olha só, antes de acontecer a libertação do gadareno, Jesus Cristo e os seus apóstolos passaram por uma tempestade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, para mim e para você alcançar a libertação, alguém precisa passar pela tempestade antes. Muitas vezes, esse alguém é o nosso pastor e a sua família. Passam tempestades para ver uma alma liberta. Pode ver, isso anda ligado. A tempestade vem antes da libertação. E também tem a tempestade que toda a igreja passa para que uma alma venha a ser liberta. Por que, irmão Dudu? Jesus Cristo, a figura do pastor. Os 12, a figura dos membros da igreja. Porque a igreja já estava com Jesus. Então, olha só. Então, vemos essa tempestade atingindo Jesus e os discípulos antes da libertação. Só que aí, falando um pouquinho de tempestade, a gente pode resumir em 3 tipos de tempestade, que muitas vezes acontecem em nossa vida. A primeira tempestade, a por desobediência. Profeta Jonas. Deus queria que ele fosse pregar em Nínive, mas ele foi desobediente, e aí enfrentou a tempestade. E não somente ele, mas aqueles que estavam no barco com ele. Então, muitas vezes, quando a gente é desobediente, a gente acaba prejudicando a nós e quem está no barco com a gente. O segundo tipo de tempestade que a gente também pode enfrentar na caminhada, a tempestade por obediência a Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 7 vai dizer que Jesus despede a multidão, e enquanto ele despede a multidão, os seus discípulos entram no barco e ele diz, passa para o outro lado. E aí, enquanto ele despede a multidão e vai para o monte orar, os discípulos passam a tempestade. Mas a tempestade por obedecer à vontade de Jesus. Então, quando estamos passando uma tempestade em nossa vida, é fundamental a gente saber por que estamos na tempestade. Por desobediência, por obediência, ou pela libertação de alguém, que é a de Marcos capítulo de número 4. A tempestade de Marcos capítulo de número 4, Jesus e os discípulos enfrentam, porque vão libertar alguém. E eu provo para você que essa tempestade de Marcos capítulo de número 4, ela não era uma tempestade normal. Tinha um agir espiritual do maligno por trás. A base está no versículo de número 39. Marcos 4:39.
Olha só o que vai dizer. E ele, despertando, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então olha só, quando é algo da parte de Deus, a gente não repreende. Então Jesus Cristo repreendeu o vento. Quando é coisa de Satanás, a gente repreende. Está repreendido, em nome de Jesus. E aí Jesus fala para o mar: cala-te. Aí em Lucas capítulo de número 4, vão trazer um endemoniado para Jesus libertar. E o demônio vem e brada: quem és tu, filho do Deus Altíssimo? Aí ele diz para o demônio: cala-te. Então olha só, essa tempestade, há atrás dela um agir de Satanás. Por quê? Porque uma alma vai ser liberta. E a gente vê isso. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades para que outras pessoas venham ser libertas. E quando é algo de Deus, a gente não repreende. A gente só repreende quando é coisa do inimigo. Então vemos que essa tempestade, ela tinha por trás um agir de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. E aí eu pergunto para nós nessa noite: se eu e você estamos passando uma tempestade, por qual desses 3 motivos é a nossa tempestade? Desobediência, obediência ou libertação de alguém? Só que é fundamental a gente fazer um culto racional, porque se a gente souber qual é o motivo que a gente está na tempestade, Satanás não tem como nos acusar. Se eu sei por que eu estou enfrentando essa tempestade, se eu estou errado, eu consigo me corrigir. E se eu estou no propósito, eu aguento firme para não pular fora do barco. Isso aqui é indispensável para a gente ter paz aqui dentro. Aí olha só, versículo 17, agora vamos entrar nos versículos que a hora li. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha só, as pessoas vão e clamam a Jesus que ele vá embora, mesmo depois de todo o benefício que Jesus fez ao gadareno. Olha só, esse aqui já é o segundo rogo, esse aqui já é o segundo pedido que fizeram a Jesus. Mas cadê o primeiro, irmão Dudu? O primeiro foi dos próprios demônios, para que Jesus não tirasse eles fora daquela província. E aí os demônios rogam, olha só, versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Aí olha só a resposta de Jesus. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Então olha só, quando a multidão pede a Jesus para se retirar, já é o segundo rogo. E Jesus tinha atendido o primeiro rogo dos demônios, Jesus atendeu. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos: se Jesus ouviu até o rogo dos demônios, também vai ouvir o nosso. Aí olha só, os demônios pedem e Jesus faz para eles o que eles pediram. A multidão vai pedir para Jesus sair. Esse é o segundo rogo. A multidão vai dizer: a gente não quer tu aqui. E aí eu aprendo uma coisa: quando as pessoas não querem, Jesus vai embora. Assim é na nossa vida. Se a gente não quiser mais Jesus, ele vai embora. Porque ele, sem nós, continua sendo Jesus. Mas aí a pergunta fica: e nós, sem ele, somos o quê? Pode ver, a multidão vai pedir para ele ir embora. Começaram a rogar-lhe: sai do nosso território. E por que Jesus vai embora? Porque a gente só fica onde é bem recebido. Um exemplo: se você for na minha casa e eu tratar você mal, você vai voltar lá?
Assim é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não fala com palavras que não quer mais Jesus, mas os nossos atos dizem que a gente não quer mais Jesus por perto. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar, mas a gente tem coragem de agir, dizendo, vai embora, Jesus. E quando eu começo a mandar Jesus embora da minha vida? Quando a palavra dele não começa a fazer mais sentido para a gente. Quando a palavra dele, quando eu leio a palavra não me confronta mais. É sinal que Jesus já está indo embora. E tem base bíblica. Lembra a igreja de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então por que vai abrir? Porque Jesus está para o lado de fora. Então muitas pessoas já deixaram Jesus ir. Ou Jesus está indo. Por quê? Porque Jesus não é bem recebido. Muitas vezes a gente não recebe bem Jesus. E não recebendo Jesus automaticamente, que dirá o próximo. Porque Jesus disse em Mateus 25, tudo que fizeram desses pequeninos, farás também a mim. Então aí a pergunta é, como é que a gente tem tratado Jesus? Será que a gente tem clamado por misericórdia para ele ficar, ou a gente está dizendo para ele ir embora? Aí olha só, a multidão vai dizer, vai daqui, a gente não te quer. E aqui eu vejo o poder de escolha do ser humano. Porque se Deus predestinasse alguém, Jesus não tinha ido embora. Então aqui eu vejo que não existe a predestinação. Porque quando eles clamaram que não queriam Jesus, Jesus simplesmente vai entrar no barco e vai embora. Então aqui fica o ensinamento para a gente. Que a gente venha a ser aqueles 2 discípulos de Emaús. Chamar Jesus para dentro da nossa casa e não mandar ele embora. Aí olha só, Jesus vai pegar o barco. Só que aqui eu aprendo uma coisa, com Jesus Cristo, eles estão mandando Jesus embora, e Jesus vai, só que respeitar é diferente de desistir. Olha só, pega um mistério. Respeitar é diferente de desistir. Jesus vai sair de Decápolis, mas vai deixar ali uma semente. Olha só, eles querem que Jesus vá embora, e Jesus vai. Jesus, no próximo versículo, Jesus vai entrar dentro do barco e vai embora. Jesus respeitou a decisão daquele povo, mas não desistiu deles. Porque Jesus vai embora da cidade, mas vai deixar ali uma semente. E que semente é essa? O gadareno. Jesus vai embora, mas vai deixar uma semente ali chamada gadareno. E nunca vai se colher um fruto, se primeiro não tiver uma semente. Então olha só, Jesus respeita, mas não desiste. Jesus respeita, mas não desiste, deixa uma sementinha ali. E aí agora vamos lá então. Versículo 18. Entrando ele no barco, olha só, Jesus rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha só, agora aqui no versículo 18, já é o terceiro rogo, o terceiro pedido. O primeiro foi o dos demônios, Jesus disse sim. O segundo é o da multidão, para ele ir embora, Jesus disse sim. E o terceiro é o do gadareno. É o único que Jesus vai dizer que não. Mas peraí, faz um culto racional comigo. Os demônios clamou, os demônios rogaram, Jesus aceitou. Jesus disse sim, vai, entra nos porcos. A multidão manda Jesus embora e Jesus está indo. E o gadareno pede para seguir Jesus e Jesus diz que não. Mas espera aí, Jesus passou na coleteria e disse para Levi e Mateus, vem e segue-me. Olha só, Jesus chama Levi e Mateus para seguir ele, e aí o gadareno não pode por quê?
Jesus disse, Marcos 8,34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o gadareno? E o gadareno não pediu para entrar nos porcos. O gadareno não pediu para Jesus ir embora. O gadareno pediu para ir com ele. E por que Jesus disse que não? Já parou para perguntar isso, não? Olha só. Se o gadareno fosse com Jesus, era só mais uma pessoa no barco. Mas ele ficando, vai converter quase uma cidade toda. Então, olha só. Se o gadareno vai com Jesus no barco, era só mais uma alma ganha. Mas ele ficando, converteu quase uma cidade toda. Então, olha só. O não que gera fruto. Foi preciso Jesus Cristo dizer um não para ele, para que possa gerar muitos frutos. Então, olha só. Nem sempre o que queremos é maior do que aquilo que quer para o reino. Quer dizer, nem sempre o que eu quero é melhor para o reino. Então Jesus vem e nos dá um não para que lá na frente venha gerar fruto. Então olha só, os demônios clamam e Jesus aceita. A multidão clama e Jesus aceita e o demoniado não. Por quê? Porque o propósito dele ficar ia ter mais almas para o reino. Senão ia ser só mais uma alma. E assim, a Bíblia diz que Decápolis todas se jogavam em cima de Jesus, para que fosse por ele curado. Então isso aqui é imprescindível a gente entender. Que muitas vezes, Deus nos dá um não, para benefício do reino. Mas olha só, um não é diferente de um nunca. Pega um mistério aí. Um não é diferente de um nunca. Olha só, vamos lá. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, preste atenção, o que Jesus vai dizer para ele agora. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então olha só, confirmação de tudo que eu falei. Jesus dá um não para ele. Mas, olha só, Jesus não permitiu, mas disse, vai para a tua casa. Primeiro, vai para a tua casa, para os teus. Então, existe casa e teus. Olha só, a casa, quem é a casa? A família. Então, olha só, Jesus não permitiu que ele fosse com Jesus, mas permitiu que ele fosse para casa pregar em casa. Olha só, o nosso primeiro sermão tem que ser em casa. O nosso primeiro sermão tem que ser lá em casa. Já viu que, às vezes, a gente quer que Jesus mande a gente para a África, mas quem está precisando ouvir a palavra é lá em casa? Às vezes, a gente quer que Jesus mande a gente testificar dele lá na África, mas precisa de testemunho primeiro em casa. Muitas vezes a gente se preocupa com os de fora e não cuida em casa. Olha só, às vezes a gente quer louvar para as multidões, mas não quer louvar para quem está em casa. Olha só, para quem tem o chamado de pastor, o primeiro rebanho é em casa. Para quem tem chamado, primeiro é em casa. Porque se eu não souber cuidar da minha casa, eu não vou saber cuidar da casa de Deus. Então, muitas vezes, antes da gente pregar lá fora, a gente precisa pregar em casa.
Antes da gente pregar no colégio, no trabalho, precisa se pregar em casa. Antes de querer viver no colégio, viver no trabalho, precisa viver em casa. Porque fora é fácil. O problema é pregar para os seus. Já viu que é muito mais fácil, pastores, a gente pregar para uma pessoa que a gente nunca viu, do que a gente pregar para o nosso pai, para a nossa mãe. Já viu? Por isso que Jesus manda primeiro ele ir para casa. Para quê? Para quebrar uma barreira que nós todos precisamos quebrar. Às vezes a gente encontra uma pessoa do outro lado da rua que nunca viu. Vai lá, aperta a mão, dá um bom dia e já fala de Jesus. E a mãe e o pai, o tio que está em casa? Nunca ouviu falar de Jesus. E não se esquecendo que todos nós, um dia já fomos um gadareno da vida. Olha só, quando Pedro teve um encontro com Jesus, Pedro não levou ele para a multidão do templo, levou ele para casa para curar a sogra dele. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele não levou Jesus para o templo, para pregar para aquela multidão, levou para casa para curar a sogra de Pedro. Primeiro, Pedro pediu pela sogra. Quer dizer, para quê? Pela família. Para depois sair anunciar Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente leva Jesus para as multidões ou leva primeiro para Jesus transformar em casa? Aí eu pergunto para todos nós aqui. Claro, uma conjectura. Mas como é que está em casa? Como é que está a nossa casa? Será que todos lá já ouviram de Jesus? Será que a gente já testemunhou de Jesus para todo mundo que está lá? Ou a gente tem só pregado e não tem testemunhado? Porque não adianta pregar e não viver o que prega. Pregar, até os fariseus pregavam. Pregar, até fariseu prega. Até falso profeta prega. Até os lobos pregam. Mas para viver, tem que ser discípulo. Pedro diz que muitas pessoas não vão ser ganho pelas palavras, mas pela maneira de agir. Porque tem aquelas pessoas que têm uma barreira que não deixa a gente falar da palavra, mas aí elas vão ver no nosso testemunho. Olha só. Então como é que está lá em casa? Como é que está a nossa casa? Em relação a testemunhar de Jesus. Aí olha só o que interessante, irmãos. O versículo ainda de número 19. Vai falar de misericórdia. Jesus vai dizer para ele: e como teve misericórdia de ti. Olha só, Jesus está dizendo para ele: vai e anuncia o que ele fez, mas não esquece de dizer que eu tive misericórdia de ti. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente tem tido misericórdia dos gadarenos? Por quê, irmão Dudu? O que quer dizer com isso? Quando a gente ainda era, ou por a gente ainda ser um gadareno, a gente quer que as pessoas tenham misericórdia da gente. Mas e aí, a gente está tendo misericórdia dos outros gadarenos? Como assim, irmão Dudu? Às vezes, quando começaram a pregar o evangelho para a gente não gostava. E agora, a gente está respeitando aqueles que não gostam? Respeitar é diferente de desistir. Porque cada vez que a gente evangeliza uma pessoa, mesmo que ela não goste, vai ficando uma sementinha. Vai ficando uma sementinha. E é isso que lá na frente pode fazer dar um fruto. Mas às vezes, quando a gente ainda era gadareno, queria que todo mundo tivesse misericórdia da gente, tivesse paciência com a gente, mas já vi que às vezes a gente não tem paciência com os gadarenos de hoje. Não tem misericórdia. Jesus não disse: vai e aprende o que significa misericórdia e não sacrifício. Sendo que a misericórdia vai sobressair ao juízo, diz a palavra de Deus. E aí, a gente tem tido misericórdia dos gadarenos? Só tem misericórdia
quem sabe o que o outro passa. Um dia, alguém chegou na minha e na sua vida e teve misericórdia da gente. E aí hoje, a gente sabe exercer a misericórdia para com o próximo? Será que a gente sabe ter misericórdia do próximo? Será que a gente tenta arrancar as pessoas dos sepulcros? Será que a gente tenta arrancar as pedras das mãos das pessoas para que elas não se machuquem? Será que a gente tenta vestir as pessoas com a justiça do Evangelho? Será que a gente tem misericórdia dos gadarenos? Ou a gente é mais um que está preocupado com os porcos do que com os gadarenos? Quer dizer, amaram mais a criatura do que o Criador. E quantos hoje eu conheço que amam mais os animais do que as pessoas? Sendo que é para ter misericórdia do gadareno e não dos porcos. Por que Jesus respondeu o clamor dos porcos? Porque 2.000 porcos não se compara à alma do gadareno. Por que Jesus respondeu o clamor da multidão? Porque Jesus não permanece onde não é bem-vindo. E por que Jesus disse o não para o gadareno? Porque o não tinha um propósito maior. Olha só. Para a gente concluir o versículo de número 19. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus não permitiu, não deixou. Aí não tem como não lembrar do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor não o permitiu. E sendo assim, ele não foi para a Ásia, ele foi para Macedônia. E aí lá o que acontece? Paulo pregando, Deus abre o coração de Lídia e ela compreende o Evangelho. E Lídia é batizada. Aí depois, um pouco mais à frente, acontece a libertação da mulher adivinha. Mas Paulo queria ir para a Ásia. Mas o Espírito não permitiu. E aí, para fechar com chave de ouro, Paulo ganha o carcereiro e a sua família. Então, olha só. O não que gera fruto. O não que o Espírito Santo deu para Paulo, gerou no mínimo 3 frutos. No mínimo, por baixo. Sem contar os familiares. Mas o não é diferente de um nunca. Aí olha só. Versículo 20. Aqui onde eu quero chegar. E ele foi ao gadareno. Já viu que às vezes até os gadarenos obedecem mais Jesus do que a gente? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam, diz a palavra de Deus. Mas olha só, o que é interessante é que aí Jesus embarca, vai embora com os 12 e o gadareno fica. Aí olha só, a Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis. Então olha só, em Decápolis ninguém conhecia Jesus, porque ele vai começar, ele vai dar início a um evangelismo. Mas olha só, o interessante é que gadareno, agora liberto, vai fazer o que ninguém tinha feito. Ele vai começar a fazer algo que ninguém ainda tinha feito por Jesus. Mas por que o gadareno fez isso? Será que não era por gratidão? Mas por que ninguém tinha feito? Por que ninguém tinha iniciado ainda? Quem sabe aquelas pessoas não tinham ainda ouvido falar de Jesus. Então o gadareno vai fazer algo que ninguém tinha feito. Por quê? Porque Jesus fez na vida dele o que ninguém também tinha feito. Então, isso se chama gratidão. Ele vai começar a fazer algo que ninguém tinha feito.
Olha só. E aí Jesus vai dizer que o povo vai ficar todo maravilhado. E a Bíblia vai dizer que foi grandes coisas. Quer dizer, Jesus mandou ele dizer, ó, vai e diz, grandes coisas eu tenho feito. Mas já viu que, através dessa palavra a gente entende, amém? Que Jesus não mandou ele anunciar o Evangelho. Jesus mandou a ele a testemunhar de Jesus Cristo. Olha só, Jesus não mandou o gadareno doutrinar, ele mandou o gadareno testemunhar. Por quê? Jesus não mandou ele ensinar, Jesus mandou ele testemunhar. É diferente. Por que que Jesus mandou ele testemunhar? Porque testemunhar é para todos nós. Atos 1:8. E serei as minhas testemunhas até os confins da terra. Então Jesus manda ele testemunhar daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E aí eu pergunto, nós estamos testemunhando do que Jesus tem feito? Nós temos sido fiéis testemunhas de Jesus e não de Jeová? Nós temos testemunhado do que Jesus tem feito aqui dentro? Nós temos testemunhado do que Jesus fez aqui dentro? Nós temos testemunhado da onde Ele nos arrancou? Do sepulcro que Ele nos arrancou? Porque, como eu falei, pregar é fácil, agora testemunhar que é difícil. Testemunhar é difícil. Pregar, qualquer um que pega uma Bíblia na mão prega. E agora para testemunhar? Nós temos testemunhado de Jesus. Nós temos testemunhado que Ele tem movido céu e terra para a gente herdar o reino dos céus. Só que, para esse homem testemunhar, primeiro ele precisa receber um não. Agora eu convido você a abrir a poderosa palavra de Deus comigo, um pouquinho para frente. Marcos 7:31. Lembrando que Jesus deixou ele lá para testemunhar. Agora Marcos 7:31. Um pouquinho para frente. Todos acharam? Olha só o que diz a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Olha só. Então olha só para mim. Jesus sai de lá em Marcos 5. Sai de lá porque a multidão tinha dito, retira-te do nosso território. Mas só que lembra que eu falei para você que Jesus saiu de lá, mas deixou uma semente. Quem? O gadareno. Jesus saiu, mas deixou um representante dele lá. E agora Jesus está voltando, passar por perto de Decápolis. E aí, já vão trazer alguém para Jesus curar. Mas espera aí, era o povo que não queria Jesus. Como é que agora já está trazendo pessoa para ser curada por Jesus? Por quê? Porque o não gerou um fruto. Aí olha só, agora aquelas pessoas que não queriam Jesus estão vindo ao encontro de Jesus. Por quê? O não que gera fruto. Aí olha só, agora Jesus vem para Decápolis e eles sabendo que Jesus está perto, eles vão trazer alguém. Por quê? Porque o gadareno testemunhou. Aí olha só, um único homem fez um reboliço em uma cidade. Agora imagina uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas para isso precisa se testemunhar. Aí, olha só, o povo que não queria Jesus, agora já está indo em encontro dele. Jesus nem chegou bem em Decápolis e eles já estão indo em encontro. Por quê? Porque o gadareno testemunhou. Essa é a diferença.
O não que gera fruto. Aí, se o gadareno tivesse entrado no barco com Jesus, esse povo não tinha vindo ao encontro de Jesus. Essa cura não tinha acontecido. Então, a gente aprende que até o não de Deus, no tempo certo, gera fruto. Vamos lá? Hebreus 12, 11. Já me encaminho para o final. Hebreus capítulo 12 e versículo 11. Hebreus capítulo 12 e versículo 11. Já me encaminho para o final. Hebreus 12, 11. Quem for achando, vai dando glória a Deus aí. Olha o que diz. Hebreus 12, 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, olha só, o escritor aos Hebreus testifica que a correção, o que é a correção? O contexto está falando de pai e filho. Então, a correção aqui tipifica um não. Quando a gente recebe um não, na hora é ruim. A gente não quer aceitar. A nossa carne não quer aceitar. Só que esse não que Deus nos deu, lá na frente, vai gerar um fruto. Então, o não é fácil de ser aceitado. Mas ele precisa ser aceitado por quê? Porque ele vai gerar um fruto para aqueles que permanecem na presença do Senhor. E o fruto não foi tanto só o gadareno, mas também aqueles que estavam com ele. Então, muitas vezes a gente recebe um não de Deus, porque esse não vai dar mais benefício para o reino. Mas olha só, vou conjecturar para você entender. Quem garante que na segunda passada de Jesus em Decápolis, o gadareno não foi com ele? Quem garante? Pode ser que ele não tenha ido na primeira, com os 12 dentro do barco, mas quem garante que ele não seguiu Jesus depois que Jesus passou por Decápolis? Quem garante que o gadareno não era um dos 120 que estavam lá em Atos quando receberam o Espírito Santo? Por quê? Por que pode ter acontecido? Porque foi um não e não um nunca. Jesus disse não, mas o não é diferente do nunca. Por quê? Porque Jesus precisava desse gadareno lá. Assim como ele precisa hoje de mim e de você. Para fazer a diferença aonde ele nos colocou. Esse é o foco da mensagem. Fazer a diferença onde ele nos deixou. Porque esse homem mudou toda uma cidade. E não precisou ele pregar. Precisou só ele testemunhar. Antes de Jesus nos chamar para ser pregador, ele nos chama para ser testemunha. Porque pregador está cheio, testemunhas são poucas. Essa é a grande diferença. Antes de eu ser pregador, eu preciso ser testemunha. E aonde? No território dos outros? Não, aonde Jesus me colocou. Em Decápolis. Muitas vezes, não é errado isso que eu vou falar, mas preste atenção. Às vezes a gente quer pregar na cidade, lá longe, mas ainda não pregou para a cidade onde a gente mora. E é aí que o nome de Jesus vai ser glorificado. Por quê? Porque todos viam quem era o gadareno e quem ele se transformou. Muitas vezes, se eu for para outra cidade, as pessoas não vão saber que eu era um bêbado, um drogado, um prostituto. Mas quem viu eu nascer no lugar onde eu nasci, sabia quem eu era e viu quem Jesus me transformou. Esse é o segredo. Muitas vezes a gente quer fazer diferença lá fora, mas a gente não fez a diferença aqui ainda.
Não estou dizendo que é errado, não, de maneira nenhuma. Estou apenas aplicando aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Primeiro a gente tem que fazer a diferença onde a gente está, para depois a gente ir. Primeiro a gente precisa impactar aqueles que conheceram a gente quando a gente estava dentro de um sepulcro. É para esses primeiro que a gente precisa testemunhar. É aquele que nos viram nu, que agora precisam nos ver vestidos. Era aqueles que nos viam meio fora da casinha, agora precisam ver a gente em perfeito juízo. Essa é a diferença. Porque se ele não tivesse ficado ali, esse outro aqui não tinha recebido a cura. Não que a cura fosse por ele, mas ele foi testemunho daquele que o curou. É mais ou menos igual tomar um remédio. É diferente você tomar o remédio e realmente saber que ele faz efeito do que você ouvir pela boca dos outros e falar pelos outros. Como é que eu vou dizer para você que o remédio dá certo se eu nem o tomei? Agora, quando eu tomo do remédio, eu vou poder dizer se ele faz ou não faz efeito. Então é isso que Jesus quer da gente. Que a gente venha testemunhar de Jesus Cristo. E que a gente não venha esmorecer com os nãos. Porque até o não de Deus, no tempo certo, gera fruto. E aí eu me encaminho para o final com uma frase que Jesus falou lá em João 15. A vara que é limpa, se limpa para que dê mais fruto. Podemos conjecturar como podar. Toda árvore que ela está dando fruto, é preciso podar ela para que ela dê mais fruto. E como é que se poda? Através de um não. Como é que Jesus poda a nossa vida? Através de um não. Já viu o quê? Você que é pai, você que é mãe, você vai entender. Se tudo que o filho pedir, você dizer um sim, ele não vai ficar mimado? Assim também é Deus. De vez em quando ele dá uns não na gente para podar a gente. Para quê? Para matar? Não, para que dê mais fruto. O não também nos limpa para que a gente dê mais fruto. E esse não que esse gadareno recebeu fez bem tanto para ele quanto para os que estavam ao redor dele. Então que a gente venha assimilar os nãos. Que a gente venha receber os nãos. Para quê? Para que a gente venha dar fruto. O não que Jesus deu não matou esse homem. Pelo contrário, ajudou ele a crescer. Fez dele uma testemunha de Cristo. Que a gente não venha se esquecer. Amém? Que até o próprio Jesus Cristo ouviu um não do Pai. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não ouviu um não, mas ele ouviu um silêncio, que é a mesma coisa que um não. E esse não, que Jesus também ouviu, não matou ele, mas ajudou ele a prosseguir para a cruz. Assim a gente, irmãos. Às vezes a gente recebe um não, não é porque Deus não nos ama, é pelo contrário. É porque Ele nos ama que Ele diz um não. Para quê? Para esse não gerar fruto para o próximo lá na frente. Mas não se esqueça, já vou passar o microfone para o pastor, mas não se esqueça, amém? Que o não é diferente de um nunca. O não é temporário, o nunca é permanente. Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Agora, quando é um nunca, quer dizer, acabou. Jesus não disse um nunca para ele, para o gadareno, só disse um não. Quem garante que ele não era um dos 120? Então, o não também gera fruto. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?
Vou trocar de microfone porque a gente esqueceu, não pode compartilhar o meu microfone, é lei. Amém? A gente tem que fazer certinho, né? A gente tem um agafe no começo, mas no final a gente acerta, em nome de Jesus. A gente vai se encaixando na lei, em nome de Jesus. Depois pode pegar o vídeo e querer multar a gente, né, irmão? A gente vai fazer certinho, em nome de Jesus. Pegou a palavra aí, irmão? Em nome de Jesus, bênçãos de Deus, né? Queria agradecer, nossos irmãos que estavam conectados, em nome de Jesus. Amém? O Hernani também estava conectado. O Hernani quer aprender com nós, não tem jeito, né? O Hernani quer aprender com nós de jeito, ele quer que a gente pegue o ensinamento dele, ele quer ensinar a gente a pedir dinheiro para a conta bancária. Só que a gente não vai pegar esse ensinamento dele. Tem jeito, né? Quem viu, presenciou o Hernani no debate, tem um homem que tem 50 anos, não garrou juízo ainda. Quem sabe daqui uns 50 anos ele garra, né, irmão? Quando tiver um bem ancião, ele garra juízo. Ele quer que você entre no grupo lá, talvez para ensinar você a pedir dinheiro para a conta bancária também, como ele fez também. Ele acha que a gente não é vacinado, irmão. Ele achou que, por ele se frustrar com a igreja de lobos, ele acha que a gente é lobo também. Então, ele engalhou o barco com essa obra aqui, porque aqui a gente já está há 16 anos já pregando esse evangelho genuíno de Cristo Jesus. E ele se frustrou nessa obra. Lamentavelmente, se frustrou com lobos, né, irmão? Aí cria uma mágoa no coração. Eu disse para ele repartir o que ele tem, é difícil, né? Porque nós somos... comissionado a congregar, porque eu sou obrigado a ensinar você a repartir o que tem, não é? Por isso que ele não gosta de congregar, porque vai ter que ter um pastor em cima ensinando ele a repartir, né? E a avareza sabe que é a coisa mais dolorida que tem em nossa vida, né, irmão? Então vai ter que ter alguém sempre falando, reparta o que tem, reparta com os pobres, e às vezes não quer ouvir isso, né? Não aceita nem a palavra de Jesus, tem que repartir com o pobre. Imagina um pastor falando que tem que repartir com os pobres, né, irmão? O que tem. Então, né, a gente, aquilo que eu sempre digo, a gente tem base para dizer, vive o que prega e prega o que vive, né, irmão Fernando? Não, graças a Deus por isso, né? Então, quando eu disse para ele repartir a kitnet que ele tem um monte de kitnet, ele não gostou muito, né? Ele ficou bravo comigo. Não, mas o pai vai fazer a obra no coração dele, ele vai descer na olaria, ele vai nascer de novo, ele vai repartir as kitnets para alguém lá, para alguém morar e quem sabe Jesus faz a obra no coração dele, em nome de Jesus. Só que a gente não vai aprender a pedir dinheiro para a conta bancária nossa, né, irmão? Porque é muito feio, né? A gente tem que esperar as pessoas sentirem no coração. Não foi assim que o Senhor nos ensinou? Né? Quando a pessoa sente de contribuir segundo o seu coração, não é assim? Agora não, eles mudaram o evangelho. Eu que tenho que pedir agora. Ó, irmão Derval, não esqueça, deposita na minha conta bancária. É assim que eles estão ensinando. Né? E não foi assim que Jesus ensinou, né, irmão? Contribua segundo você propôs no coração. Então a gente segue o que o Senhor Jesus Cristo disse. O que Paulo disse? Que essas epístolas sejam lidas em todas as igrejas. E quem são as igrejas hoje? Somos nós. Nós somos as igrejas. Essas epístolas têm que ser lidas para nós. Nós temos que cumprir o que está escrito. O que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses também? Ele falou que o Senhor virá, fará juízo com labareda de fogo àqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Há dois evangelhos na Bíblia, o evangelho de Paulo e o evangelho de Jesus Cristo. Então nós devemos obedecer o dito de Jesus e devemos obedecer os ditos que Paulo nos otorgou à igreja, porque nós somos a igreja congregada. E ele não congrega porque ele não gosta de obedecer mandamento. Sabe o que é mandamento? 1 Coríntios 14. Você sabia que congregar é mandamento, irmão? Talvez você faltou a escola dominical, né, irmão? 1 Coríntios 14, você sabe que é mandamento. Ali está toda a liturgia do culto, né? Quando vós congregar, um traz língua, outro traz salmo, outro traz palavra, amém? Isso é a liturgia do culto. Aí Paulo fecha o contexto dizendo assim, as coisas que eu vos escrevo é mandamento do... Então, o mandamento não significa só o decálogo, os 10. Tem muito mais mandamentos, amém? Então, não é só 10 mandamentos, tá, irmão? São muito mais mandamentos. Um desses é congregar. E, lamentavelmente, nosso amigo Hernani não gosta de congregar, né? Aí ele tropeça aí, ele acha que o Senhor estava brincando quando disse no livro de Apocalipse que gosta que ele cumpre os seus mandamentos. E quem não cumprir os seus mandamentos não vai herdar a vida. Está atrelado a congregar como igreja, se reunir como igreja, independente de onde for, se for numa denominação, debaixo da ponte, no monte, numa praça, o que for, tem que se congregar como igreja. Como se congrega, pastor? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não é assim? Ele não disse onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então tem que congregar, tem que ter a liturgia do culto, tem que alguém presidir naquele lugar. O que o apóstolo Paulo disse, amém? O que ele falou nas suas cartas? Honrem, amém? E esteja por estima quem preside acima de vocês, amém? Então Paulo mesmo disse que tinha pessoas presidindo acima das pessoas. Aquilo que eu sempre ensinei, ou a pessoa é presidida ou a pessoa preside. Não existe o terceiro termo. O terceiro termo é o que se encontra nas suas cartas.
Pastores apacentando a si mesmo. Não é assim que o apóstolo falou? Pastores apacentando a si mesmo. Esses não herdarão o reino dos céus. Não existe. Ou tem chamado, ou se submete a alguém que tem chamado. Não é assim? Então, lamentavelmente, nosso amigo Hernani se sujeitou a um lobo, aí ficou frustrado, né? Como assim você também um dia se sujeitou, né? Eu também me sujeitei aos lobos, me frustrei também, mas aqui não criou raiz de amargura, né? Graças a Deus, o Senhor limpou o nosso coração. Por que limpa o nosso coração? Porque a gente ora, a gente busca a presença de Deus, a gente sobe monte, a gente desce monte, né? A gente busca a presença do Senhor, por isso que a gente está sempre lapidado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, um abraço ao nosso amigo Hernani, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aos nossos demais irmãos também, em nome de Jesus, um abraço, beijão no coração, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar. Nossos irmãos estavam no combate aí, nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Como disse o Hernani, ele tem provas contra a minha vida, né? Ele disse que tem provas. Eu coloquei lá no grupo a prova, né, irmão? Pedindo dinheiro. Ele disse que eu que estava pedindo dinheiro para ele. Não sei de onde é que ele tirou aquilo, né, irmão? É bem explícito ele pedindo dinheiro para a conta dele. Então, eu não sei de onde é que ele insinuou eu pedindo dinheiro. Eu nunca fiz aqui nessa igreja, nunca vou fazer com ninguém. Pai conhece o nosso coração. Então, eu não sei de onde é que ele está insinuando. É aquilo que eu sempre digo. Por ele mentir, ele acha que todo mundo mente. Por ele beber cerveja, ele acha que todo mundo bebe cerveja. Por ele, né, fazer as coisas, não repartir com os pobres, acha que a gente não reparte com os pobres o que tem. Então, fica criando demência na cabeça, coisas sem nexo. Então, que o Senhor vai fazer a obra no coração desse homem que tem 50 anos, mas ainda não agarrou juízo de homem ainda. Eu achei que, né, eu já estou ajuizado com 40 anos, eu achei que ia encontrar alguém com 50 mais ajuizado que eu, para me dar assim como se diz, uma aula de disciplina bíblica, né? Mas a gente veja que até o irmão Fernando, com 20 e poucos anos, dá aula de disciplina bíblica para o Hernani de 50, né? Menino que tem, né, o coração lapidado pela palavra de Deus. Por isso que eu digo, quando a gente é lapidado pela palavra, a gente é conceituado por isso. E quando está fora disso, a sua vida é totalmente depravada. A gente veja só pela sua maneira de falar. Os irmãos viram lá no vídeo como é que entrou, né? E eu peço desculpa para os irmãos, não achava que ele era assim grosseiro. Amém? Não achava que ele era assim, né? Uma pessoa, vamos dizer no nosso vocábulo, uma pessoa mal criada, falastrona, né? Eu não sabia, eu peço desculpa para os irmãos, eu achei que quem ia dar problema ia ser o Elias. Mas o Elias, um homem culto, um homem simples, né? Levou a palavra adiante. Um homem que era para nos dar o exemplo com 50 anos, mais velho, né? Parece que era um moleque de 12 anos a 11 anos, né? Então peço desculpa para os amados, que a gente também não sabia que seria, né, um homem desse jeito. E a gente vai fazer um novo debate com alguns daqueles que querem marcar um debate com a gente mais na frente. A gente vai, depois que a gente for a Chapecó, a gente está indo semana que vem, em nome de levar a ceia lá, e a gente vai estar depois marcando um debate em nome de Cristo Jesus. Aquilo que eu digo, quem é seguidor das epístolas de Paulo tem que, amém? Combater um bom combate da palavra de Deus, a gente não pode negar a fé. Amém? Então um abraço a todos os nossos irmãos, não esqueça, amanhã ao meio-dia, programa Meio-Dia com Jesus, você é o nosso convidado para estar aqui junto com a gente, e domingo você é o nosso convidado para se alimentar aqui, um pão sem fermento, a partir das 19h30, você é o nosso convidado para estar junto com a gente, em nome de Jesus. Um abraço aos nossos irmãos lá de Sorocaba, parabéns a vocês, gostamos das faixas, em nome de Jesus. Nosso irmão lá de Matão também vai fazer as faixas, vai fazer os panfletos para distribuir, e em breve a gente vai estar aí com um exército aí trabalhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado pelo carinho da companhia, vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço, tchau, tchau. Todo mundo grato ao Senhor, irmão? Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé, irmão, vamos